carência missionária que existe hoje nos nossos dias já. Consagrados missionários no país natal. Ela fala que os livros, não será nos livros do céu registrado aquele que não tiver o espírito missionário. Então já começa aí mostrando que a necessidade missionária e também a importância. Porque se nos livros do céu não vai estar registrado, então você já vê a importância de, como cristão, o esforço que a gente deve fazer para ser um missionário de Deus. O espírito missionário é diferente de ser missionário. Espírito missionário é você já ter aquela vontade do seu peito, incansável, de não só uma pessoa falar, né, chamar ou induzir você a ser um missionário. Você tem que sentir a necessidade. É diferente. Você nasceu no reino de Deus para ser um missionário. Às vezes eu me pergunto que nessa vida, Satanás tem feito a gente distrair muito das coisas. E às vezes nós misturamos e somos até criticados, né? Porque estamos aí vivendo nossa vidinha tranquilamente. Obviamente precisamos trabalhar, obviamente precisamos comer, isso é bíblico. Quem não trabalha não come, né? Paulo já fala isso. Mas não é a essência da nossa vida. Tudo que a gente faz não é a essência. A essência é nós pregarmos o evangelho porque vamos para o céu. Ponto. Essa é a nossa essência. Tudo que vem depois é só um complemento dessa vida para que a gente possa passar esse tempinho aqui, né, matando o tempo aqui até Jesus voltar. Só que as pessoas acabaram se envolvendo demais com essa vida aqui. Nós nos envolvemos demais com essa vida aqui. E às vezes esquecemos. E esse espírito missionário acaba sendo deixado de lado porque o tempo fica muito curto para isso. Ela fala que nós individualmente, né, membros, temos uma obra aqui na Terra. E devemos mostrar, né, porque seu nome está registrado no céu e pode estar registrado como servo negligente. É um servo negligente, né? É aquele que tem todo o conhecimento, mas não pratica pela verdade. Então, nós não podemos dizer que não conhecemos ali a importância dessa obra. Nós não podemos dizer que não temos parte nela. Né? Não podemos abrir mão disso, mas muitos vão abrir mão disso. E ela diz que recusando fazer qualquer esforço para ajudar. E há muitos que se recusam, né? E devemos ter medo, né, de nós mesmos não ser parte desse povo que tem recusado isso. E ela fala, faria muito bem lembrar o registro que é mantido no alto, ou seja, os livros do céu têm registro. Todos os dias somos anotados, né? Eu costumo dizer que a caneta de Deus não falta tinta, porque tudo está sendo anotado, até mesmo o que eu deixo de fazer, porque as pessoas acham que é só os pecados, né? E eu faço e os pecados que eu faço. Eu faço o pecado que eu faço. Aí o anjo vai lá e nota tudo. Não é só isso, né? É a negligência. As pessoas que eu poderia ter falado, falei de Jesus. Tudo isso são ações, né, que ficarão ali no memorial. E ela vai contando que no ano de 1879, ela teve ali uma visão, né? O Espírito Santo, né, habitou sobre ela e ela viu ali uma cena do juízo vindouro. E ela viu milhares e milhares de pessoas ali arrodeadas diante de um trono. E no trono ali tinha um ser grandioso, de aparência majestosa. E esse ser estava sentado ali e tinha muitos livros diante dele. Livros que estavam anotados com letras de ouro, que pareciam chama ardente. E ela fala que foi aberto, então, aqueles livros contendo nomes dos que professam crer na verdade. E ela disse que perdeu assim de vista porque eram muitas pessoas que estavam ali ao redor. E os que eram professas, filhos da luz e da verdade, me prenderam muita atenção. Então ela disse que foi abrindo o livro ali e foram registrados os pecados do que professam a verdade. E
tinha encabeçado o egoísmo e vinha uma legião de pecados. E uma classe ali estava registrada como empecilho do terreno. Ao cair sobre esses, o penetrante olhar do juiz, foram distintamente revelados seus pecados e negligência. E ela fala que, com lábios pálidos e trêmulos, reconheceram haver traído o santo depósito que lhe foram confiados. Então, naquele momento, quando abriram os livros, né, multidões de pecados, mas ela especifica que ela faz um relato de que quando olharam, né, essas pessoas sabiam que não tinham feito ali o trabalho devidamente, ficaram com os lábios trêmulos, pálidos, porque eles eram traidores do santo depósito. Ou seja, Deus nos confiou uma mensagem. Somos depositários dessa verdade. E muitos ali, muitos no fim, quando houver lá Deus mostrado, né, todo o julgamento da qual eles foram traidores dessa verdade, eles vão empalecer porque eles vão lembrar de que eles tiveram uma oportunidade, eles tinham uma responsabilidade, mas eles traíram. E como é que traímos ali a Deus como um depositário? Quando não divulgamos uma mensagem que nos foi entregue. E ela disse que poderiam ver agora que haviam presumido demasiado a misericórdia de Deus. Em verdade, eles não tinham a fazer confissões como os vis baixamente corrompidos, mas como a figueira foram amaldiçoados por não produzir fruto. Lembra da história da figueira? Lá que Jesus passou, ela não produzia fruto e Deus amaldiçoou porque ela não dava fruto. Sabe? Isso não podemos deixar acontecer conosco. Porque quando a gente não somos uma árvore frutífera, quando não reproduzimos, quando não falamos de Deus, quando não avisamos as pessoas sobre esse fim vindouro, somos secos, somos amaldiçoados. É uma expressão que deve ser utilizada. Uma pessoa que não dá frutos está ali. Se você olhar para um agricultor e você diz isso, aquela árvore, ela não tem uma serventia. Meu avô, ele dizia assim, quando ele olhava com uma árvore que não dava fruto, ele dizia assim, é só uma árvore de sombra. Ele dizia, não servia de nada, só dava sombra. Mas não tinha serventia, porque ela não dava fruto. E ela vai contando ali que muitos haveriam não usaram os talentos necessários. Porque todos nós temos talentos necessários para cumprir essa obra. Tem pessoas que têm talentos específicos, mas muitos vão definhar, porque não vão usar o seu talento. E ela vai falando que eles se ocuparam no seu próprio eu. Ou seja, o trabalho que eles fizeram foram de fazer suas próprias vontades. O trabalho que eles fizeram foram de servir a si mesmo, mas não serviram a Deus no seu trabalho. Eles não eram ricos para com Deus, não havendo correspondido às suas reivindicações. Então, aparentemente, o mundo corre atrás de um sucesso para ficar rico ou para ter as condições necessárias, mas no final eles vão entender que não era essa riqueza que tanto deveríamos ter buscado. Sabe, eu grifei uma parte, eu acho que você deve ter grifado no seu livro também, fala assim, houvesse a causa de Deus dependido de seus esforços, haveriam definhado. É vergonhoso demais. Sabe, se a obra de Deus dependesse de todas aquelas pessoas que realmente não se sentem responsáveis pela obra de Deus, a obra tinha definhado. Ela tinha desaparecido. E a gente não pode querer se tornar parte dessa classe que não
se sente responsável com o Espírito missionário terminar essa obra. E eu temo muito a Deus. Eu peço muito a Deus que não permita que eu define como missionária. Porque eu sei que no final nada valerá a pena se eu não tiver dedicado o meu talento para a obra de Deus. Eu entendo, às vezes, falar isso para algumas pessoas, até mesmo na igreja, parece um escândalo. Quando você diz que sua vida deveria ser muito mais missionária do que servir a si próprio, parece ser um escândalo, que as pessoas querem ouvir assim. Você precisa crescer na vida, você precisa disso, você precisa daquilo. No final, a gente não precisa de tanto. A gente só precisa sobreviver para pregar o evangelho. Simplesmente. E ela fala que deixaram que outros fizessem a obra do mestre. Esse texto, sabe, me deu tanta reflexão. Porque quando a gente não coloca a obra missionária como responsabilidade, isso quer dizer que a gente está colocando sobre outros um grande peso. Porque outros vão fazer o que você poderia ajudar a fazer. E você sabe muito bem disso, se você colocar na igreja os cargos, por exemplo. Quando alguns deixam de fazer o seu próprio cargo, sobrecarrega para outros. Se na igreja não tem zelador e os próprios irmãos fazem a limpeza, e quando alguns não querem limpar, sobrecarrega só aquele que vai limpar. Sabe, quem faz evangelismo, quem está dentro dos evangelismos, sabe muito bem dos pós-evangelismo. Quando 10 fazem evangelismo, mais 8 vão embora, sobrecarrega os 2 que ficam ali para ajudar aquela igreja. Eu sei muito bem o que é isso. Como é difícil cuidar quando todo mundo vai embora. Então, muitos estão deixando sobrecarregar os irmãos, porque poderiam estar ajudando a obra. E ela diz que essas pessoas lançam essa responsabilidade para outros, enquanto estariam servindo egoísta os seus próprios interesses temporais. Irmãos, tudo é temporal aqui na Terra. A gente pode estar se ocupando no que for e pode estar usando essa desculpa para dizer, eu estou cuidando aqui da minha vida, né? Porque é isso que indiretamente a gente fala quando a gente não serve e quando a gente não ajuda na obra de Deus. Eu estou aqui fazendo minhas ocupações, meus estudos, meu trabalho não me dá tempo, minha família, eu sou muito ocupada e eu não sei qual desculpa. Eu sei a minha desculpa, eu não sei a de ninguém, mas eu sei que no final a gente pode ter passado uma responsabilidade que era para eu ter feito. A obra é parte da minha vida. E se eu não faço, eu sobrecarrego a igreja num trabalho que eu poderia estar ajudando. Então, sabe a reflexão desse livro? Eu vou terminar porque já está no horário. Mas é para dizer o seguinte, irmãos. A gente não pode deixar para que outros façam o trabalho que é para mim fazer. Não deixe que outros terminem uma obra que Deus presenteou a você. Por motivo algum, permita que o mundo ocupe mais sua vida do que as coisas da igreja. Não sobrecarregue outros. Não passe a responsabilidade que foi dada para você. Porque se você deixar que outros sejam frutíferos, que era para você ser, você pode estar recebendo, deixando, permitindo, em vez de ser uma bênção, uma maldição. A sua vida não vai ser melhor porque você não teve tempo para ser missionário. Não vai ser melhor. Aparentemente, Satanás deixa a nossa vida tão agradável, tão sem tempo, e às vezes usando essa desculpa, irmão, eu não tenho tempo para evangelismo, porque eu estudo, eu trabalho, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Na verdade, ali é Satanás colocando para você, tirando você da jogada. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei qual caminho você vai seguir com um trabalho tão grande. E ontem o tema falou, anos de atraso. Satanás, anos à frente. Eu não sei o que cada um vai fazer. Mas que possamos orar uns pelos outros, para que esse despertar
Então, a gente estamos aqui com a oportunidade de despertar e de levar esse despertamento para a igreja, porque muitos não estão aqui. E essa mensagem que a gente estamos ouvindo, a gente tem que levar para o povo da igreja. Os primeiros a ser despertos somos nós. Que a gente possa despertar, porque nem todos irão despertar, mas que possamos despertar, porque essa salvação é individual. Que Jesus, com muita oração, oremos uns pelos outros, para que possamos concluir uma obra que cada vez mais está ficando difícil, porque é ficando sobrecarregado, porque Satanás não vai deixar terminarmos essa obra. Mas em nome de Jesus, que possamos concluir esse presente que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que o apelo mesmo para a igreja é que o registro celeste esteja lá nossos nomes como árvores frutíferas e que nas nossas coroas estejam muitas estrelas, das quais ajudamos a levar o céu. Deus abençoe. Querido Pai, grandioso Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deste de levar essa mensagem. Amém. Perdoa, Senhor Deus, quando muitas vezes tivemos a oportunidade e não aproveitamos. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos os missionários que o Senhor nos escolheu a ser. Nos ajuda, Senhor, a despertar. E a despertar a nossa igreja também a essa verdade. Porque o sono do povo que está dentro, que é profético isso acontecer, estamos aí, Senhor Deus, tão cegos em um mundo ali que Satanás está adormecendo e muitas vezes não percebemos. Mas nos ajuda, porque se formos nós os primeiros a despertar, que possamos levar essa mensagem a outros, de despertamento, para sermos os missionários que Deus espera que sejamos. Fica conosco, nos ajuda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.